todos que estão aqui, né, nessa noite, está um friozinho, agradável. Vocês sabem muito bem que os dados sempre foram e cada vez mais estão sendo importantes. E como nós pegamos e analisamos os dados, são muito mais do que as informações triviais que a gente consegue ver. Então, nesse trabalho, nós analisaremos um pouco dos dados acerca das escolas públicas e privadas, aqui no Brasil, com dados obtidos do INEP, né? E esperamos que vocês gostem da nossa apresentação e vocês concluam ou mesmo aprendam bastante e como os dados são nevrálgicos para o nosso dia a dia. Então, vamos dar início. Boa noite, sou o Arthur. Primeiramente, a gente achou interessante, né, fazer uma breve introdução sobre o que é ciência de dados, porque eu acredito que muita gente aqui tem realmente conhecimento, já está na área, trabalha na área, mas, por exemplo, nós, quando a gente entrou nesse projeto, quando a gente viu esse projeto de extensão, a gente não conhecia a área de dados, a gente tinha interesse, sabia que estava em crescimento, mas a gente não sabia efetivamente o que era, o que a gente poderia fazer, as conclusões que a gente poderia tomar e tudo mais. Então é importante a gente falar um pouquinho sobre isso antes de efetivamente entrar no nosso modelo de análise de dados, conclusões e próximas etapas, por exemplo, né? Primeiramente, como o professor falou, a ciência de dados, né, é uma disciplina multidisciplinar, né, em que você pode trabalhar em diversas funções, em diversas áreas, né? Por exemplo, eu posso citar para vocês engenharia de dados, que é uma função em diversas empresas que vem crescendo muito, o cientista de dados, analista de dados, todos esses tipos de cargos, eles trabalham em conjunto, né? Mas cada um tem a sua função específica que pode fazer sim a empresa crescer e tudo mais. Pode passar. Eu não me aprofundei muito nisso, porque o professor já iniciou esse projeto e, obviamente, com o novo curso de ciência de dados, cada vez mais as pessoas vão ir atrás e identificar e aprender mais com isso. As principais ferramentas que a gente usou foi o Jupyter Lab, né? E nela a gente aplicou a linguagem de Python para tratar os dados, né? E as bibliotecas de Python, o Pandas, o Matplotlib, o Seaborn. E a gente fez um overleaf, né, com um modelo de iniciação científica, né, para realmente fazer o relatório e todos os modelos estatísticos e tudo mais. E Excel, as variações e tudo mais. Né, os dados utilizados, os dados que a gente utilizou, né, foram fornecidos pelo INEP, né, dos anos de 2021, 2022, 2023. Informações foram coletadas dos indivíduos inscritos para o Exame Nacional, né, do Ensino Médio, o Enem. Primeira coisa que a gente fez, né, como o Kaique já tinha falado na primeira parte, que a gente quer trazer com esse tratamento de dados, com essa análise de dados, né, foi inferir e tentar identificar se tinha alguma diferença nas notas de pessoas que vinham de escola pública e escola privada. As pessoas acreditam que sim, mas realmente comprovado, estatisticamente, a gente consegue dizer se isso realmente acontece ou se é uma forma do acaso, né? No caso aqui, a gente inferiu, né, um modelo estatístico básico, relacionando com hipóteses, né? Então, a gente gerou uma hipótese nula, que é uma hipótese que o modelo estatístico tenta refutar, e uma hipótese alternativa que a gente tenta comprovar. No caso, a gente identificou, né, a gente falou que a hipótese nula seria que não há diferenças significativas entre notas de alunos de escolas públicas e privadas, e a hipótese alternativa é que alunos de escolas privadas têm, em média, notas maiores do que alunos de escolas públicas, né? Então, a gente vai tentar com o nosso modelo refutar a primeira hipótese e validar a segunda hipótese. Antes mesmo de falar isso daqui, é importante dizer, até para complementar um pouquinho a introdução, a gente inferiu, né, nesse projeto, tem até no nosso relatório, para tornar até um pouquinho mais didático, para que vocês consigam compreender de uma forma melhor. Né, como eu falei, tem várias funções na área de dados. No nosso caso, a gente inferiu que o nosso grupo a gente é um grupo de analistas de dados, e a gente foi contratado pela presidência, pelo governo, para tratar desses dados e tentar identificar alguns padrões, identificar
essas questões aí, ver se realmente a média ou as notas dos alunos têm alguma diferença, para que o governo, através do nosso estudo, pudesse efetivamente mudar alguma coisa, promover alguma coisa e tudo mais. No nosso caso, as questões básicas que a gente usou na nossa análise estatística, depois das hipóteses, foi calcular a variância, que a gente aprende até em IPE e tudo mais, o desvio padrão, que a gente vai utilizar em algumas fórmulas mais para frente. Né? A análise estatística, no caso, o que a gente utilizou foi esse modelo estatístico T-Student, né, que é o teste T. É um teste padrão, um modelo básico estatístico, em que a gente consegue inferir, né, e comparar duas médias. No caso, a gente está tratando com as médias dos alunos de escola pública e os alunos de escola privada. Então, a gente tem duas médias e, através desse modelo, a gente consegue inferir se esses dados realmente seguiram uma lógica estatística para as pessoas que estudam em escola privada terem uma média maior, ou se isso aconteceu por acaso, por ordem dos dados. Então, a gente teve que identificar e comprovar isso, e não só colocar as médias lá e falar, as pessoas que têm escola privada têm médias maiores do que escolas públicas. No caso aqui, são mais algumas formulinhas que a gente utilizou. Ali é a fórmula principal para a gente encontrar o valor de T, que é muito importante para a gente conseguir inferir. E aqui também a gente tem uma variância compilada, né, das duas médias, para a gente conseguir aplicar nesse modelo. Pode passar aí. Calma aí, volta um pouquinho, só para explicar melhor. No caso aqui, obviamente eu não vou conseguir explicar tudo desse modelo agora, mas só para vocês, o que tem que ser interessante ficar na cabeça de vocês é que esse modelo, Student T, ele pode ser utilizado para qualificar e validar se duas médias realmente elas seguem um padrão estatístico, se elas estão coerentes, se elas seguem um padrão realmente estatístico, e a gente consegue comprovar isso, né? Bom, boa noite a todos. Meu nome é Rodrigo e eu agora vou falar um pouco sobre o código em si. Primeiro, os pacotes utilizados, as bibliotecas, o Pandas para manipulação de tabelas, NumPy para fazer operações numéricas, o Matplotlib para mostrar gráficos, Seborn também, e da biblioteca Spy.stats para fazer o teste T. Bom, primeiro a gente importa as bases. A gente importou do Enem de 2023, 2022 e 2021 para fazer a análise. Tratando os dados, a gente selecionou algumas colunas específicas que dariam mais lógica no nosso projeto, que seria o tipo de escola, a nota de matemática, redação, ciências humanas, ciências da natureza. Também substituímos, quando a gente faz o tratamento, vem o Excel das bases, o tipo de escola ele não vem como escola pública, escola privada, ele vem com um número. No caso, escola pública veio como 2 e escola privada veio como 3. Aí nós renomeamos o nome da coluna e removemos as linhas onde não respondeu. Estava como não respondido porque não ia ajudar na nossa análise. Pode descer. Sobre o tipo de cor e raça, seria para a gente fazer no futuro, alguma análise futura, agregando ao nosso projeto. Pode descer mais um pouco. A gente excluiu as linhas vazias também, porque vem bastante linhas vazias. Por exemplo, pessoal que não fez a prova, se inscreveu, mas não foi. E agora começa um pouco da nossa análise, da quantidade de alunos que fizeram o Enem. Em 2021, 2022 e 2023. 2023, de escola pública tiveram 820.141, enquanto de escola particular teve 218.928. Então, quase o dobro, quádruplo de pessoas, aliás, de escola pública que faz Enem do que escola privada. E essas são as comparações com os anos. Pode descer mais um. Bom, também colocamos as notas de corte nesse site da UFABC mesmo, do SISU. Mostra a nota de corte de 2023, 2022 e 2021. E a gente fez uma média dessas 3 notas de corte.
É de ampla concorrência. E é 717 dos 3 anos. Aí também a gente fez um cálculo da média do BCT, porque para entrar no BCT tem a média ponderada, não é só simplesmente somar tudo e dividir por 5. Aí a gente fez a média para cada um, criamos uma coluna média FABC em cada uma das tabelas e calculamos. Aí que nós separamos por públicos de 2023 e privados de 2023, em cada ano, um tipo de escola, para a gente fazer análises futuras, que vai tendo aqui no projeto. Bom, aqui, nesse gráfico aqui, em 2023, a gente consegue ver a quantidade de faculdades públicas em verde, quantidade de pessoas, e em laranja a quantidade de pessoas particulares. E essa aqui, essa linha vermelha, é a nota de corte. Então a gente pode ver que mesmo em menos quantidade de pessoas de escolas privadas fazendo Enem, eles obtêm uma nota bem maior aqui, bem significativa em relação às de escola pública. Aí a gente fez esse mesmo gráfico para 2022 e 2021, pode descer, e os 3 deram a mesma coisa, mesma direção, assim. Em particular, sempre em cima da de escola pública em relação às notas. Em relação às notas e fizemos também a divisão por notas de matemática, em particular também bem acima, aqui em laranja. E 2022 também, e 2021 também. E também fizemos um boxplot das notas de linguagem, também em relação aos 3 anos. E também obtivemos a mediana bem maior na escola privada e escola pública, esse gráfico é de 2023. Esse é de 2022 também bem maior. E 2021 também, privada prevaleceu. Bom, proporção de alunos da UFABC em relação à média de corte de 2023. Também prevaleceu também a escola privada em relação à escola pública. Tanto que a gente fez um gráfico para 2022, 2021 também, e deu a mesma proporção praticamente. Escola privada sempre superior. Aí um pouco do cálculo estatístico. Bom, o cálculo estatístico a gente desce mais um pouquinho. A gente pegou a média geral de 2023, 2022, 2021, calculamos a variância de cada um. Aí pode descer. Pode descer. Desce mais. Aí aqui nós usamos a função. Por que a gente calculou aquilo? Para a gente poder chamar na função, para poder fazer os respectivos cálculos. E foi como foi mostrado anteriormente, as fórmulas, tudo, como que a gente usou como o Arthur falou, que a gente usou para fazer o teste, o cálculo estatístico. E o resultado foi aquele lá de cima, lá, deu menos... Nessa parte, a gente chegou num resultado, né? Só para explicar um pouquinho, né? Nesse modelo estatístico, a gente chegou a um valor de T, né? Esse valor de T, efetivamente, para que os cálculos estejam corretos, a gente ter realmente uma diferença, uma composição estatística boa, né? Qualificada, ele tem que ser negativo. No caso, nossos valores de T deram negativos, e o valor de P, que é o principal, ele deu 0. E isso é muito importante, ele dá 0, porque realmente quer dizer que as médias, né, que foram tiradas, essa diferença, realmente elas ocorrem porque realmente as pessoas de escola privada têm médias maiores que de escola pública, e não por acaso. Se esse valor tivesse alto, esse valor P tivesse acima de 0,05, iria dizer que esses dados eles estavam balançando e estavam acontecendo de forma por acaso e não realmente efetivado e comprovado por um modelo estatístico. Pode voltar para o slide aí. Aí.
Aí, aí a gente vai chegar só nos resultados. Eu sei que essa parte estatística, assim, por slide, explicação por código, talvez não seja tão clara, né? Mas ela é super interessante, eu juro para vocês, prometo. E aqui a gente chegou efetivamente aos resultados, que vai tornar um pouquinho mais interessante a nossa análise, né? No caso aqui, como o Kaique tinha falado, né, aqui para 2021 efetivamente, né, o número de estudantes que foram fazer a prova, né, que fizeram a prova do Enem e que tem dados constatados na nossa tabela de dados, né, foram 653 mil e escola privada 176 mil. A gente vê uma grande diferença. Então as pessoas de escola pública, elas fazem mais, a gente tem mais pessoas de escola pública fazendo a prova do que de escola privada, né? E a gente consegue ver uma grande diferença entre a média geral, né? A gente consegue ver que a média geral da escola privada chega beira ali aos 600, pelo menos em 2021, e da escola pública beira ali aos 500. E é isso que a gente quis comprovar com o método de Student T. Nessas duas médias, a gente realmente tem algo estatístico ali ou realmente variou por acaso? E a gente conseguiu comprovar que realmente, estatisticamente, é comprovado de que as pessoas de escola privada têm médias maiores do que de escola pública, né? Aí a gente calculou a variância, né? A gente chegou aqui, no caso, essa informação que a gente tem aqui, né, a gente está comparando com a média da UFABC, que a gente tirou dos 3 anos, que foi de 717, né? E a gente identificou que somente de 746 mil pessoas que fizeram a prova do Enem, somente 6 mil delas teriam uma nota suficiente para passar na UFABC em ampla concorrência e primeira lista. Isso é importante frisar. Isso representa 0,8% das pessoas. E no caso da escola privada, 18 mil pessoas de 194, que representaria mais ou menos ali próximo dos 9%, 9,5%. Né? Pessoas que tiveram nota acima de 720 em matemática, né? Somente 3% das pessoas de escola pública tiveram notas superiores a 720 e 18% tiveram em escola privada, né? E linguagens, somente 0,7% tiveram em escola pública e 5,4% de escola privada. É importante frisar que a gente pegou matemática e linguagens porque foi comprovado de que essas duas partes do Enem... acabou? Tá bom. 2 partes do Enem são as 2 matérias do Enem que as pessoas apresentam mais erros, mais dificuldade. Então, por isso que a gente quis trazer esses dados. Pode pular. No caso aqui de 2023, eu vou pular também, a gente teve parecido, né? A gente chegou a resultados parecidos que comprovam que, efetivamente, né, a gente tem essa grande diferença, essa grande desigualdade entre as notas e tudo mais. Pode pular. Possível impacto da pandemia, né? Bom, se a gente fosse pegar as tabelas para analisar, nós notaríamos que realmente o número de alunos ele foi aumentando, ou seja, pode ser a gente teria que levar isso à frente, mas pode ser que a pandemia tenha e possivelmente afetou a quantidade de alunos que tínhamos para a prova. Então, provavelmente eles não ficaram tão afetou e a quantidade reduziu drasticamente. Para conclusão, em perspectiva de trabalhos futuros, nós pensamos em analisar também essa parte, pensamos também em fazer modelos preditivos e analisar uma maior gama de dados também. Se nós conseguíssemos pegar todos os anos do Enem, desde que ele foi iniciado, nós conseguiríamos ter uma inferência melhor de tudo isso, possivelmente. Agradeço pela... falta quanto tempo aí? Acabou? Então, beleza. Então, só para finalizar, então, essa foi a nossa conclusão. A gente conseguiu provar com o modelo estatístico, através de análise de dados, que pessoas de escola privada possuem médias maiores de escola pública, maiores notas em matemática e maiores notas em linguagens, né? A gente pensou, então, por isso que a gente conclui que também é muito importante, infelizmente, né? Infelizmente, a gente tem uma desigualdade muito grande e as cotas, como o outro grupo até falou, são muito importantes para que a gente tenha, né, um próprio nivelamento, para que a gente tenha, para que as pessoas de escola pública, né, tenham mais oportunidade de estarem estudando em universidades federais e tudo mais, passarem para o Enem, né? E no futuro a gente pensa, como foi
um projeto inicial, né? A gente não trabalhava com os dados, é um mundo maluco aí que todo mundo está querendo entrar. Tentar incluir, por exemplo, no nosso próximo projeto, as cotas, identificar se isso realmente, efetivamente, ajuda as pessoas a passarem e tudo mais. Quanto que ajuda, né? Porque a gente sabe que ajuda, mas quanto que ajuda efetivamente. Acabou, finalizando. Muito obrigado pela apresentação. Alguém tem uma pergunta rapidinha? Claro, professora. Bom, parabéns pelo trabalho, pela apresentação. Uma coisa que vocês, né, se vocês querem aperfeiçoar o trabalho, né, como vocês terminaram falando, seria interessante ver a evolução dessa diferença. Né, vocês mostraram quadros, fotos, né, ao longo do tempo, mas o interessante seria ver a evolução, se essa diferença de média está aumentando ou se ela está diminuindo. Né? Porque isso poderia dar uma tendência. Lógico que ainda você está pegando efeito pandemia aí. Talvez você precisaria de 2024, 2025 fazer uma tendência para ver se pós-pandemia essa diferença está diminuindo. Isso seria um estudo legal, interessante de fazer. Perfeito. A gente esqueceu, no nosso relatório até tem, mas assim, a diferença nas médias em si, a gente tem ali, a gente chegou num padrão parecido, pelo menos desses 3 anos. Mas ela é uma curva descendo ou é uma curva que subindo? vem descendo. Isso por exemplo, já é bom, a diferença de 2021, por exemplo, era de 100, daí foi caindo para 89 e 88. Então isso já mostra uma tendência de redução, que é interessante. Redução, exatamente. É só isso. Obrigada, parabéns. Perfeito. Mais alguma pergunta? Então, salva de palmas. Muito obrigado pelo trabalho. Esse foi o Algoritmados. Agora, galera, a gente vai dar um breakzinho de 10 minutos para todo mundo tomar uma água, esticar as pernas. Vamos voltar com uma palestra aqui de uma ex-aluna, que agora é especialista no Itaú e trabalha com dados. E vamos voltar.